Oi, gente. Aqui é Rodrigo Justi Duarte, jornalista do Observatório da Cultura do Brasil. E eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre o processo de produção do livro eletrônico, do e-book, 40º aniversário do MINC, uma análise da gestão diante de condenações do órgão em auditorias do TCU e CGU. Um trabalho recém-lançado que está disponível no site do Observatório da Cultura do Brasil, www.observatoriodacultura.com.br. É gratuito, basta se cadastrar para solicitar o seu exemplar no formato PDF que será enviado para você, certo? Apesar desse livro ter sido lançado recentemente e ele ter sido se originado de um relatório que muitos de vocês devem ter conhecido, lançado na semana de aniversário de 40 anos do Ministério da Cultura, em março deste ano, esse, na verdade, é um trabalho que já remonta a 20 anos, de uma articulação de diversos, vamos dizer assim, atores culturais, né? Que 2 décadas atrás, né, essas pessoas interessadas e atuantes nas políticas culturais, de cultura, sempre reivindicavam, junto aos órgãos públicos de cultura, sejam eles municipais, federais ou o federal, que é o MINC, reivindicavam que os recursos sejam amplos, bem distribuídos, com critérios técnicos e, claro, de um modo que chegue ao maior número de trabalhadores da cultura, valorizando a diversidade cultural de territórios, né? Uma movimentação que eu posso falar, como eu sou do Paraná, né? Acompanhei por aqui, mas é uma movimentação que aconteceu em diversas partes do Brasil, aqui eu acompanhei, mas também nacional, inclusive com lideranças paranaenses chegando a cargos em Brasília, de conselheiros de cultura, do CNPC, onde participava da formação do Sistema Nacional de Cultura, tratava de Plano Nacional de Cultura, câmaras setoriais, entre outras iniciativas. E com essas lideranças, representantes de diversas áreas culturais estavam presentes não somente as áreas artísticas propriamente ditas, como música, literatura, audiovisual, artes plásticas, mas também comunidades tradicionais, movimento negro, quilombolas, indígenas, também o artesanato, o circo, a ilustração, o hip hop, até a cultura alimentar, entre tantas outras, mostrando que a cultura ela é muito diversa, não envolve apenas a arte e a cultura são um campo muito amplo de atuação, amplo, diverso e bastante fascinante, vamos dizer assim. E uma série de atores culturais se organizavam e se articulavam por meio de formas de agrupamento como fóruns de cultura, conselhos de cultura, colegiados, grupos de trabalho, entre outras formas de organização. Nisso, pesquisadores envolvidos começavam a produzir artigos e trabalhos acadêmicos sobre políticas públicas de cultura e temas relacionados também. E além de coletarem diversos documentos relacionados à cultura, incluindo do próprio Ministério, né, que é o tema desse livro, né, documentos esses que estavam dispersos, né, que foram agrupados, sistematizados. No caso, o Observatório da Cultura do Brasil, ele possui uma quantidade grande de documentos, 40 mil documentos aproximadamente, só sobre o Ministério da Cultura, para se ter uma ideia. Então, eu sempre acompanhei essa movimentação, mas eu acabei tendo um envolvimento maior com políticas públicas de cultura quando houve a pandemia de Covid-19 e nisso o governo federal, na verdade, vamos dizer, parlamentares da Câmara, né, se articularam para criar a Lei Aldir Blanc, que é um recurso para salvar os trabalhadores da cultura, que tinha aquela história que eles foram os primeiros a parar a sua atividade e seriam os últimos a retornar. Que estava em uma situação muito terrível, assim, sem poder trabalhar, sem recursos, sem renda. Então, os recursos da Lei Aldir Blanc chegaram para os estados e municípios, porém, aqui no meu estado, eu vi teve uma grande má aplicação desses recursos que ficaram aqui, chegaram no Paraná, ficaram quase 80% deles concentrados na capital Curitiba, e dentro da capital Curitiba ficaram concentrados só nos bairros nobres, não chegando à periferia, não chegando à maioria dos municípios do Paraná. As lideranças insistiam com órgãos de cultura, mas solicitavam informações, protocolos não eram respondidos a contento, enfim, uma situação bem complicada, assim, de diálogo, um diálogo que não existia, enfim. E nisso eu acabei atuando numa série de reportagens chamada A Crise da Cultura, que foi publicada no Le Monde Diplomatique Brasil,
entre 2021 e 2023. Foram 27 reportagens ao todo, assim, abordando esse caso da Lei Aldir Blanc, mediante uma aplicação, com muitas entrevistas com lideranças, com muitas pessoas assim, das comunidades que foram prejudicadas, quilombolas, movimentos negros, indígenas, cada um contando suas histórias, os ciganos, entre o pessoal do hip hop, artista de bar, que não tinha mais onde se apresentar, entre tantos outros, né? Teve casos complicados, bem contraditórios, como de premiação de funcionários públicos, né, de servidores que estavam empregados com seus rendimentos em dia e foram agraciados, né, passaram por processos administrativos, enfim. Isso daí, essa informação mais específica você pode ver procurando pela série de reportagens da crise da cultura no Le Monde Diplomatique Brasil, que teve vários desdobramentos, graças a essa reportagem teve denúncia de racismo estrutural no âmbito da cultura. Houve uma reportagem também feita sobre racismo estrutural, uma reportagem só disso, que até então não conhecia, não sabia se havia uma outra reportagem do tipo, tá? Aliás, essa série de reportagens foi assinada por mim junto com a rede de pesquisadores do Observatório da Cultura do Brasil, que sistematizou, forneceu muitos documentos, muitas informações, muitos dados para compor essa série de reportagens, tá? Que acabou resultando, inclusive, em auditorias, né? 2 auditorias, né? Uma do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sobre o órgão estadual de cultura, a Secretaria de Cultura, e depois mais uma nacional, o CGU, né? Foi uma coisa curiosa que acho que já me disseram que nunca tinha visto antes um mesmo órgão sendo auditado tanto por um órgão de fiscalização federal e por um estadual, tá? Enfim, mas como eu disse, pode pegar mais informações a respeito dessa reportagem no próprio site do Le Monde Diplomatique Brasil, procurando por a crise da cultura, tá? Essa reportagem terminou em 2023. Aliás, 2023 foi um ano bastante curioso, assim, que também aconteceram umas coisas um pouco estranhas na cultura, apesar de o Ministério da Cultura estar se reestruturado depois do desbonde que teve no governo Bolsonaro. Mas foram vistos alguns casos estranhos. Por exemplo, um dos mais emblemáticos foi nos últimos meses de 2023, uma reunião de ex-conselheiros do CNPC, Conselho Nacional de Política Cultural, que é um conselho de cultura, que é para ser a instância máxima de deliberação sobre fiscalização das políticas públicas de cultura do governo federal. Mas o órgão essa instância estava, como falando, anacrônica e esvaziada, né? Teve uma reunião para tratar de reestruturação com ex-conselheiros, e nisso, durante as falas, um ex-conselheiro tratou de um caso de um contrato suspeito de TED, de execução descentralizada na área de TI, tecnologia, chamada de um link, sem licitação, que acabou gerando um site precário do CNPC, sem funcionalidade, além de ser caro. Depois, só uma parte que depois isso foi localizado em auditorias do CGU que foram analisadas neste livro. Mas enfim, voltando aqui, teve essa denúncia durante essa reunião online, narrada por esse ex-conselheiro de cultura que tentou denunciar na época, mas passou por represálias dentro do próprio conselho, algo arbitrário. E logo depois dessa denúncia, misteriosamente, no entanto, o site do CNPC saiu do ar. Foi alegado assim, pelo Ministério que teria sido um ataque hacker, só que até hoje essa história é muito mal explicada, porque não foi feito nenhum boletim de ocorrência, ou não foi comunicado à Polícia Federal como deveria ser, se fosse um ataque hacker realmente, enfim. Pode ter sido assim, algo para encobrir provas, algo assim. Além desse caso do site do CNPC fora do ar, também havia, no período assim, foram formados muitos grupos de WhatsApp
ligados a questões das políticas públicas de cultura ligados ao MIC, como a PENAB, a Política Nacional Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. E acontecia uma questão que, quando as críticas não eram muito bem recebidas nesses grupos, havia um certo constrangimento assim, quando alguém fazia muitas críticas, e chegava a um certo ponto o constrangimento virava expulsão. Eu mesmo já fui expulso de alguns desses grupos, entre outras pessoas que procuraram fazer alguma crítica, alguma divulgação de algo que na visão deles era indesejável. Tipo, não. E diferente dessa visão, nós, do Observatório da Cultura do Brasil, a gente vê a crítica como uma ferramenta poderosa não só de análise, mas também de mudança. Mas, infelizmente, aqui não encara dessa forma. Voltando aqui a todas essas questões aí que relatamos em 2023, tudo isso foi motivação para iniciar uma produção de um artigo sobre o MINC, junto com pesquisadores do Observatório da Cultura do Brasil. Esse artigo estava começando a ser feito no final do ano passado, até virando para o começo deste ano, que o aniversário do Ministério foi março, dia 15 de março, e acabou nesse meio tempo, assim, havendo uma comunicação entre pesquisadores do Observatório e o jornal Folha de São Paulo, né? E vimos que havia um interesse mútuo no assunto, né? Por outro lado, de um lado, um estudo nosso, uma reportagem deles, né? E eles demandavam por mais informações, aí, mais informações o Observatório tem, né? Então foi uma troca interessante, assim, porque eles recebiam muitas informações, dados, e da mesma forma o próprio Observatório, a partir do seu material que ele tinha, acabou desenvolvendo um relatório, né? Um relatório que tem esse mesmo nome do livro, que foi lançado dias depois do aniversário do Ministério da Cultura. Acabou que o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem crítica ao Ministério, falando das muitas pressões diante dessa data. Aí o próprio relatório do Observatório da Cultura do Brasil apontava falhas sistêmicas em várias gestões do Ministério da Cultura, em todas as gestões, desde seu surgimento, passando por vários governos de diversos posicionamentos políticos, sejam de direita, esquerda, centro. Tá? O Observatório da Cultura do Brasil propôs uma análise técnica, jurídica, isenta, sobre todas essas questões, esses problemas, essas falhas que se arrastavam durante vários anos, ano após ano, gestão após gestão. Muitas vezes, coisas que não eram resolvidas, coisas que passavam de uma gestão para outra. Enfim, tudo isso relatado naquele primeiro relatório que tinha um pouco mais de 330 páginas, coisa assim. O relatório foi bem recebido, teve boas menções na imprensa, não só na Folha de São Paulo, saiu também em O Globo, SBT News, vários veículos de comunicação. Fora isso, comentário entre comunidades culturais do Brasil afora. Mas também havia pessoas que estavam fazendo hostilidades contra ele, contra seus pesquisadores, né, porque não entendiam que era uma crítica construtiva. Como falamos, assim, o Observatório da Cultura do Brasil acredita que a crítica é uma ferramenta para mudanças, não só aí também de análise, mas acabavam confundindo a coisa, achando que seria alguma coisa relacionada a uma crítica ao governo atual, quando na verdade o relatório ele faz críticas a todas as gestões do Ministério, assim, nesses 40 anos que o Ministério existe. Tá? Então, uma coisa muito chata que aconteceu, né? Enfim, mas isso foi uma motivação que iniciou a produção do livro, tá? Para fazer esse artigo, na verdade esse relatório, se transformar num livro, né? Foi uma ampla colaboração de várias pessoas, muitas pessoas entrando como fonte de informação, vários conselheiros, sejam eles de instâncias municipais, estaduais, federais, funcionários descontentes, produtores, agentes culturais, movimento grevista do funcionalismo do MINC, técnicos e pesquisadores, que traziam dados que vieram de seminários do IPEA, Casa de Barbosa, artigos do Instituto Brasileiro de Direito Cultural, IBDCult, enfim.
além de ter muito acesso à informação das auditorias que estavam disponíveis em sistemas jurídicos, assim, que quem não é da área jurídica tem uma dificuldade para acessar, apesar de serem documentos públicos, né, mas com a ajuda de colaboradores da área jurídica conseguimos chegar a esses documentos, a essas auditorias, né, e também a questão do acesso à informação. Né, protocolos eram enviados lá para o Ministério da Cultura, mas eram respondidos dentro do prazo, mas nem sempre traziam resposta a contento, não respondiam, não traziam a informação que era necessária, né. Enfim, aí o livro teve uma série de etapas, porque afinal de contas, fazer um livro como esse mobiliza muita gente. Só na feitura do texto tem pesquisadores das ciências humanas que analisam questões sociológicas e até antropológicas, tem cientistas políticos que analisam questões no nome diz políticas, incluindo até os conflitos que impactam nas políticas públicas de cultura. Os juristas, para o pessoal da área jurídica, fazem análise jurídica de documentos, atestam o que pode significar uma auditoria, também orientam sobre qualquer questão legal, seja na escrita, direito autoral, forma de citação, entre outras situações. Outros pesquisadores fazem cruzamento de dados, cruzamento de documentos, fazem checagem de informações, né? Jornalistas ou pessoas na área de letras podem contribuir com escrita, com estruturação de texto. No meu caso, que sou jornalista, atuei em ações ligadas ao jornalismo, fechamento do livro, difusão, redes sociais. E depois que o livro está toda a pesquisa pronta, tá? Aí entra várias outras questões, tem a revisão, vem diagramação, tá? Tem aquelas questões próprias de um livro, né, como por exemplo, ficha catalográfica. Quem faz ficha catalográfica é bibliotecário, mas nós acabamos tendo que aprender sozinhos como fazer uma ficha catalográfica, se cadastrar na Câmara Brasileira do Livro para poder registrar um ISBN, que é um código do livro, como se fosse um CPF do livro, né, para mostrar que o livro existe, de fato, assim, sabe? Todas essas questões técnicas de cadastro de livro, questões jurídicas. Já falei de revisão, falei de checagem de links, essa parte da pós-pesquisa, checagem de determinadas informações, checagem de todas as referências bibliográficas escritas dentro da norma técnica, a diagramação ou design, o sumário, que geralmente fica por último, né, fazer o sumário, e até chegar no livro pronto, né, também tem as ilustrações, a capa, artistas para fazer essa parte, né. E depois de lançado o livro, né, colocar ele num site, né, para poder, no nosso caso, que as pessoas se cadastrarem para poder receber, né, depois de lançado não para por aí, tem a divulgação, tem contatos com jornalistas, pessoas que podem ser influentes assim, nas áreas relacionadas ao livro, né, que podem falar a respeito, podem gerar interesse de outras pessoas, né. Tem o trabalho de redes sociais para fazer divulgação, incluindo lives, vídeos, como esse que você está assistindo aqui agora, né? Enfim, foram muitos os desafios e superações até chegar nesse livro, para entregar o melhor possível que foi feito no momento para vocês poderem ter essa leitura, certo? Um material íntegro, uma pesquisa sólida, bem intencionada, técnica, jurídica, amparado em documentos oficiais e fontes de informações fidedignas, sem viés político-partidário, como a gente citei várias vezes. E esse é o resultado que a gente tem aqui no livro 40º Aniversário do MINC, uma análise da gestão diante de condenações do órgão e auditorias do TCU e CGU, que está disponível gratuitamente no site do Observatório da Cultura do Brasil. É só entrar www.observatoriodacultura.com.br e lá vai ter um formulário para você solicitar o livro que vai ser disponibilizado gratuitamente. Tem arquivo digital, ok? Certo, gente? Muito obrigado e até.